por aquilo, Senhor, e que tenham, grande Deus, se distanciado da tua presença. Quantos crentes, ó Deus querido, que ao longo da vida não sabem o que é o batismo com o Espírito Santo, não receberam esta promessa, Senhor, ainda sobre suas vidas, a evidência do falar em línguas estranhas, porque ainda não buscaram a tua presença, porque ainda, Senhor Jesus, não pagaram o preço que precisa ser pago, e estão aí, Senhor, desatentos, vivendo uma vida cristã medíocre, sem oração, e o Senhor quer conosco, quer nos confrontar de dentro para fora, para transformar a nossa vida por completo. Ó grande Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos, toma, Senhor, o teu povo nas tuas mãos, cada crente, cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem. Deus querido, quantas coisas estamos a desenvolver para o teu reino, ainda nesta metade do ano que nos falta. E muitos, ó Deus querido, estão preocupados apenas com a força do seu braço, sem se preocupar se está dentro da sua vontade, sim ou não. Pai, mas cumpre a tua palavra sobre nós, nesta noite que está no livro de Crônicas 7,14. Se o meu povo clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Ó Jesus querido, nós estamos vivendo este tempo, um tempo que o Senhor nos chama para estar perto, um tempo que o Senhor nos chama para ouvirmos de próximo a tua palavra. E quem tem ouvido para ouvir, ouça, porque este é o teu propósito, Senhor, para a vida da tua igreja e para a vida de todos nós que estamos aqui. Pai Celeste, nesse momento em que nós iremos iniciar o nosso culto, nós pedimos ao Senhor nas tuas bênçãos sobre a nossa vida nesta noite. Jesus, nós te suplicamos, venha ser o nosso pastor, venha dirigir este culto para nós, nos orientar em tudo aquilo que iremos fazer nesta casa, os hinos que nós vamos cantar, os louvores que serão apresentados, a exposição da tua palavra, o instrumento a quem tu há de usar para ser o porta-voz da mesma, que seja um canal, Senhor, para nos transmitir o que precisamos ouvir da tua parte nesta noite. Amado Deus, sê com o teu povo reunido em todos os lugares da face da terra neste tempo e nos abençoe neste culto. É a nossa oração e o nosso pedido que clamamos a ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos no templo esta noite para adorarmos, glorificarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Aos nossos amigos que estão ligados conosco pela internet, queremos dizer que essa é a transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro de Vila Hortência,
na cidade de Sorocaba. Estamos localizados na Rua Comandante Salgado, no número 746, e temos os nossos cultos às terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 9 da manhã e às 19 horas. Convidamos você a ficar conosco, a compartilhar a transmissão para outras pessoas, para que outras famílias também nesta noite sejam abençoados pela palavra de Deus. Abramos nossa harpa e cantemos o hino de número 69. Leia 9. Glória a Jesus. Cantamos aí no hino 117. 117.
Aleluia, o Senhor, Salvador, o pecador, salvação, salvação. Jesus Cristo tem poder para todo mal fazer, salvação, salvação, salvação e redenção. Pois seu sangue já verteu para tornar meu filho seu. Salvação, salvação e redenção. Aleluia, Cristo já me amou e me salvou. Exaltando o Salvador, louvaremos o Senhor. Salvação, salvação e redenção. Aleluia, Cristo já me amou e me salvou. E aleluia a Jesus que me salvou. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos cantar ainda, meus irmãos, o hino 35. 35. Glória a Deus. O grande amor de meu Jesus
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vamos finalizar, meus irmãos. Cantando o hino 173. 173. 173. Tropeçamos para louvar Jesus, o Salvador. Glória a Jesus e aleluia. E havemos de cantar ao nosso Redentor. Glória a Jesus e aleluia. E os santos do Senhor, o direito de cantar. Jesus com grande amor veio à terra para salvar. Nossa alma resgatou, com seu sangue nos lavou. Glória a Jesus e aleluia. A certeza temos já da nossa redenção. Glória a Jesus e aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A gente vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus e orando com todos nós nesta noite. Nesta oração, não esqueçamos de apresentar o pai de nossa irmã Ireia, que está em recuperação, e apresentemos também a família da nossa irmã Mara, que há poucos momentos atrás nos pediu que orássemos por eles. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abra comigo em Tiago. No capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos a partir do 7. Amém? Amém. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera.
com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam um juiz está à porta. Irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio às aflições. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Que seu sim seja de fato sim, e seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Alguns de vocês está passando por dificuldades? Então orem. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra de paciência e perseverança que o livro de Tiago nos fala, né? Que nós oremos um pelos outros, que nós amemos um pelos outros, que não julgamos os outros para nós não sermos julgados nesta noite. Senhor, nosso Deus eterno Pai, nós te damos, Senhor, pela tua graça em nossas vidas, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, por mais um final de semana, Senhor, que está se findando e poder estarmos aqui na tua casa te louvando e bendizendo. Te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter estado com a tua igreja, ó Pai, que tem cuidado dos teus filhos, Senhor. Ó Deus de poder, nesse momento queremos te pedir, continue, Senhor, abençoando, Pai, e vai de encontro àqueles, Senhor, que não puderam, Senhor Jesus Cristo, poder estar na tua casa por enfermidade ou outra coisa, Senhor. Ó Pai amado, venha nos abençoar, Senhor, venha receber nosso louvor, nossa adoração, venha abençoar os jovens, venha abençoar as crianças, venha os irmãos da porta, os músicos, nós aqui, Senhor. Ó Senhor Jesus, nós clamamos nesta noite pela tua misericórdia, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, te agradecemos, Senhor, por tu nos salvaste, Senhor, por tu nos tiraste do lamaçal do pecado, Senhor, nos revestiste com teu poder e glória e nos colocaste aqui para te louvar e te adorar. Em nome do Senhor Jesus, continua nos abençoando, Pai. É que eu te peço nessa noite e te agradeço. Amém. Podemos assentar, vamos cantar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de tempo e
Ter esperança quanto ao nosso amanhã. Obrigado por tudo e por esta noite, por estarmos em tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Jovens, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você dá de cumprimento à igreja do Pai Senhor? Amém.
Tira meus medos, toda timidez, toda prepotência, me ensina a lutar com os teus ventos, mesmo sendo pequeno que olha, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Toda timidez, toda prepotência, ensina-me a lutar com os teus ventos, mesmo sendo pequeno, pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, vigia, confia em todas as horas. Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. A glória é tua, totalmente tua, não mais de ninguém, pra sempre amém. Aleluia! Deus! Aleluia!
Glória a Jesus. Nós louvamos a Deus e agradecemos ao Senhor esta noite a oportunidade de estarmos no templo adorando ao nome do Senhor Jesus. Desde ontem nós estamos empenhados com as atividades que se realizaram aqui na igreja. As irmãs reunidas nesta casa. Desde manhã nós estávamos correndo de um lado para outro, mexendo ali. As mulheres vão trabalhar a semana toda, né? Aqui. E ontem elas então tiveram a coroação do trabalho no período da tarde, quando aqui estiveram reunidos para um culto específico de mulheres. E foi uma bênção, o céu se abriu, Deus abençoou o seu povo poderosamente. Pela manhã, nos reunimos aqui hoje para estudarmos a Palavra de Deus, a terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical, e foi um assunto maravilhoso. Fomos enriquecidos e abençoados por Deus no estudo da Sua Palavra aqui nesta casa pela manhã. E agora à noite, nós voltamos para cá, para adorar a Deus, buscar a face do Senhor e entregar a nossa semana, não é? Entregarmos a nossa semana nas mãos do nosso Deus. Iniciamos a semana pela manhã aqui, reconhecendo a nossa total dependência de Deus. E amanhã, como se inicia a nossa semana de trabalho, hoje nós estamos aqui dizendo: Jesus, cuida de tudo para mim. Abençoa a minha casa, abençoa meus negócios, abençoa meu trabalho e em tudo, Senhor, há de prover na nossa vida. Maior, venha louvar Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Estamos alegres mais uma vez por essa noite. O Senhor nos concede esse privilégio, né? Estamos aqui para juntos louvarmos e enaltecendo o nome do Senhor, né? E no que estarei cantando nessa noite, irmãos, vai por título Força da Unção, né? Eu estive preparando ele, né, durante a semana. É um hino inédito para a glória e honra do nome do Senhor. Vivendo um momento novo, recebi renovo, nada mais de cinza, nunca mais. O Espírito de Deus passou e fez o logo chover, e o que estava no deserto fez de novo florescer. Com a força da alma, com além dos meus limites, com a força da alma, com pensamentos gigantes, eu vou derrubar. Vou me superar. Com a força da alma, com pensamentos gigantes, eu vou derrubar. O Espírito passou e fez logo chover, e o que estava no deserto fez de novo florescer. Com a força da alma, com além
dos meus limites vou me superar. Uma força d'alma, com 30 mil gigantes eu vou derrubar. Uma força d'alma, como além dos meus limites vou me superar. Uma força d'alma, como 30 mil gigantes eu vou derrubar. Recebi tudo de novo, mas com força maior. Os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, cada uma das promessas também cumprirá. Uma força ou além dos meus limites vou me superar. Uma força d'alma, como 30 mil gigantes eu vou derrubar. Uma força d'alma, ou além dos meus limites vou me superar. Uma força d'alma, ou 30 mil gigantes eu vou derrubar. Eu vou derrubar. Amém. Glória a Jesus, que letra linda, né? Deus abençoe o Renato. Vem apresentar o Renato. Deus te abençoe. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou deixar uma palavra que fica em Juízes, capítulo 7. Então, Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia e se acompanharam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte pelo outeiro de Moré, no vale. Eu disse ao Senhor, Gideão, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Essa palavra ela é uma palavra muito conhecida dos irmãos. Os irmãos sabem que quando o povo de Gideão foi lutar, eram bastante. Jesus disse que eram muitos. E de todo aquele povo, Jesus escolheu somente 300. E lendo essa palavra, meditando nela, eu penso que os 300 eles não foram escolhidos naquele momento. Os 300 eles já haviam sido escolhidos desde o seu nascimento. Jesus já sabia na sua história que eles estariam lá naquele momento para guerrear. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ele nos escolhe desde o ventre da nossa mãe. E quando Ele nos escolhe, Ele nos chama, Ele tem um propósito para a nossa vida. E o propósito é nosso e de ninguém mais.
E se Ele nos chama para um propósito, enquanto a gente não estiver vivendo o propósito que Deus colocou na nossa mão, as coisas não vão acontecer. Às vezes a gente foge para um lado, foge para o outro, mas não é assim que Deus quer que seja. As coisas só vão acontecer na nossa vida quando a gente se colocar no altar de Deus e estar cumprindo o que Deus nos chamou para cumprir. Eu não sei se muitos conhecem a minha história, mas eu passei no vale mais profundo, na tristeza mais profunda da minha vida, e eu achei que eu morreria lá. Mas Jesus, Ele me escolheu. Eu tenho certeza disso, que Jesus, Ele me escolheu. E quando eu achei que eu não conseguiria mais, que ali era o fim, que a morte tinha chegado para mim, Ele fez tudo novo. E quando os irmãos às vezes iam me visitar, eu não tinha força, eu não queria ir para a igreja, não tinha força, e eles chegavam, eles liam uma palavra e eu tapava os meus ouvidos porque a dor me cegava. Mas a palavra, ela cura. Depois que eles iam embora na madrugada, às vezes quando eu não dormia, eu parava e meditava naquela palavra, a palavra vinha no meu coração. Então a palavra, ela cura. E muitas vezes a gente não consegue sozinho. Então a gente tem que enxergar o irmão que está do nosso lado, a gente tem que ajudar, porque tem muitos que gostariam de estar aqui, mas não tem força. E aqueles 300, eles conseguiram junto. Deus escolheu eles para estarem juntos. Então a gente precisa um do outro, a gente precisa ajudar. E muitos falam, mas como que eu vou ajudar? Através da palavra. A palavra, ela sempre vai curar, a palavra, ela sempre vai transformar. A pessoa pode não... A gente pode achar que a pessoa não está ouvindo, mas a palavra, ela entra na tábua do nosso coração. E quando ela vem à tona, nos momentos mais difíceis, a gente consegue se levantar através disso. Então, nesta noite, o que eu quero passar para a igreja é que Jesus, Ele nos escolheu. E não adianta a gente fugir, não adianta a gente olhar para um lado, para o outro, não tem saída. Jesus, Ele nos escolheu. Não vai ser o irmão que vai fazer, não vai ser a mãe, não vai ser o pai, não, é você, é eu. Então que hoje a gente consiga orar mais, ler mais a Bíblia e entender que não é nós que vamos fazer, é Deus. Então o que a gente faz é pouco. O que a gente tem que fazer não é muita coisa. A gente só precisa se preparar. E Jesus nos deu as armas para estarmos preparados para isso. Então tem muitas almas que precisam de mim, tem muitas almas que precisam de você. E Jesus nos escolheu para isso. Então que hoje a gente possa se despertar para isso. Se a gente acha que a gente não tem força, Jesus é quem faz, não é nós. Então que a gente possa orar mais e nos revestir para estar fazendo a obra de Deus. Que Ele conta com cada um de nós. Amém. Muito bem. Ouvindo a Michele falar aqui, nós comentávamos isso pela manhã na escola dominical, quando a Vitória nos falava a palavra de Deus hoje na escola. E no texto que estudávamos sobre a palavra de Deus, sobre a igreja aplicar uma mensagem pura e sadia, eu me lembro que quando eu era um jovem, eu ainda não estava exercendo nenhum trabalho na igreja, ainda ministerialmente falando, mas eu gostava muito de pregar. Gostava muito de pregar. A pregação sempre foi algo que me motivou desde garoto, desde menino meu. E eu tinha umas 3 ou 4 pregações, que eram as minhas pregações. Então, quando eu ia numa igreja tal, eu pregava uma. Quando eu ia na igreja outra tal, eu pregava outra. E quando eu invertia assim as coisas, em cada dia que eu ia num lugar ou em outro, eu mudava a pregação para não pregar a mesma coisa. Porque da onde eu vim, a gente costumava dizer assim, vai repetir a mesma palavra, então o pregador está sem mensagem. E essas eram as 4 mensagens que eu tinha, 4 ou 5, de vez em quando eu, mais uma eu preparava. E eu me lembrava que os irmãos diziam para mim que uma hora eu ia assumir a direção de uma igreja.
Deus usava os irmãos para dizer isso para mim, e eu falo assim, mas quando eu for assumir a direção da minha igreja, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu tenho 3 ou 4 sermões, 5 sermões aí, e hoje nós estudando aqui de manhã, nós estamos falando que a capacidade, quem dá é Deus. Quem sabe de todas as coisas da vida da igreja é Deus. E hoje pela manhã nós falando aqui, falando sobre a questão ministerial que dentro da igreja, o ministério não é só esse que vocês estão vendo, uma pessoa atrás de um púlpito, falando aos irmãos no culto de domingo à noite. Mas o ministério ele vai muito além disso. Estar sentado aqui, nesses lugares que os irmãos estão esta noite, nós estamos notando a ausência de uma boa parte da nossa igreja outra vez, mas diante de mim estão sentados ministros. Ministros. Diante de mim tem ministro da palavra. Diante de mim tem ministro do louvor. Diante de mim tem ministro do ministério infantil. Tem ministros para cuidar de mordomia cristã. Ministros para ensinarem. E assim a gente vai. Terceira idade. E assim a gente vai. A Igreja de Cristo, ela é uma vasta oportunidade. Você sabia? Este espaço de quase 5 metros, 4 metros e meio de largura por 14, 13,5, 14, 15, uma coisa que tem isso aqui, nesse espaço onde nós se reunimos e que ali fora nós temos uma placa Assembleia de Deus, os talentos estão aqui dentro. É o que a Michele acabou de falar aqui agora. Quando nós somos escolhidos por Deus, nós não somos, nós não estamos livres das aflições da vida. Ninguém está livre das aflições da vida, porque elas vêm. Elas vêm para o pastor, elas vêm para o membro, elas vêm para todo mundo. Mas feliz sou eu que me mantenho firme. Ah, mas eu posso fracassar? Pode, é uma natureza humana. Mas se você é um escolhido, você pode bater cabeça para onde você quiser. Você vai vir. Você vai vir. Você vai vir e a palavra de Deus é essa. Para que vá e dê fruto. Então, nesta noite, e tem sido uma das minhas orações durante este mês de julho, e um dos motivos que nós temos orado aqui, um dos motivos, e eu disse hoje pela manhã na escola dominical, Deus não depende da gente. Você sabia disso? Deus não depende se você quer vir na igreja, se você não quer, se você acha que você tem que vir, se você acha que você não quer vir. Deus não depende da gente para nada disso. É nós quem dependemos de Deus. Viu? É nós quem dependemos de Deus. Quantos que queriam estar aqui tocando seu instrumento não podem, cantando no seu lugar e não podem? Então, fiquem tranquilos. Que a hora que as pessoas não quiserem mais, que elas se acharem que elas não precisam mais, não é eu que digo, é a Bíblia que diz, as pedras clamaram. Sabia? É as pedras que vão clamar. Então não pense que Deus, em algum momento, Ele tem alguma dependência nossa. Nós, sim, somos dependentes de Deus. Nós viemos aqui hoje para prestar o nosso culto. Olha que interessante como Deus está falando conosco. Desenvolva, põe em prática. Pega aquilo que você tem, aquela habilidade. Se você tem habilidade para lidar com gente da terceira idade, sabe fazer um crochêzinho, sabe fazer alguma coisinha, convida a mulherada aí para vir aqui na igreja. Você vai dar aula de tricô, e aí é a oportunidade que você tem de pregar o evangelho para ela. Eu estava assistindo um podcast essa semana de um advogado criminalista. E até alguém perguntou para ele, dizendo assim, doutor, mas como que o senhor, sendo um advogado criminalista, pastor,
o Senhor defende pessoas com práticas erradas. Ele disse assim: eu uso a lei para defender alguém, mas foi o caminho em que Deus me colocou para pregar o Evangelho para aqueles que precisam. Tem gente boa e tem gente ruim. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Tem gente boa como pastor, tem pastor que é ruim, tem médico bom, tem médico ruim, tem advogado bom, tem advogado ruim. Profissional, eles estão em todas as áreas com as suas qualidades. Mas o crente em Cristo Jesus, que conhece a palavra de Deus, agora eu já não estou dizendo mais de pastor, de pregador, de membro de igreja, agora eu estou dizendo do crente que conhece Jesus, do crente que é lavado, remido e perdoado pelo sangue de Jesus, que tem a sua vida transformada, esse dá fruto. E o fruto permanece, e permanece para sempre. Então, é isso que nós precisamos compreender. Nós não precisamos ser somente membros de igreja, frequentadores de culto. Porque, irmãos, se você pegar meu celular para ver, porque tem gente que conhece a Bíblia, mas que não veio da Bíblia, está cheio de problema na casa, está cheio de luta, está com problema com o filho, com isso, com aquilo, com o outro. E você vai dizer para mim que a palavra que nós estamos pregando aqui, ela não tem poder de transformar, de libertar, de mudar. A palavra tem. Mas às vezes o coração das pessoas que estão ouvindo não estão transformados. Esse é o grande problema de religiosos, não terem um coração transformado. Se tivéssemos coração transformados, saberíamos que estar na presença de Deus, como disse o salmista, como disse Paulo, como disse tantos outros, vale um dia. Se eu sei que hoje é dia de culto, eu não vou me prender a nada. Eu vou para o templo. Ah, mas eu vou cultuar na minha casa, onde eu tenho comunhão com os meus. E aí eu largo tudo e vou. Porque este momento aqui não tem preço. Parece tão simples. Mas amanhã pode Satanás preparar uma cilada para você. E tem gente que está aqui dentro tão desatento que não vai me ouvir. De repente Deus já falou para você amanhã o que vai acontecer. Deus já disse para você amanhã o que vai acontecer. Já mostrou aqui. Já usou alguém, já usou um hino para falar. E às vezes as pessoas estão aqui desligadas. E aí o diabo vem, passa rasteira no crente. E o crente vai alonga. E daqui a pouco ele levanta. Ele vem chorando, pedindo perdão. Não vou tomar ceia, não vou fazer isso por quê? Porque não vestiu. Aqui é atenção, é comunhão, é ligação. Porque assim Deus vai tratando conosco e nós vamos ficando sarados e curados. Vem? Vem, Vitória, louvar Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, Pai. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse que é uma plasta lá. Não deu, não. Dá o ponto, acabou. Eu lembro que comida lá que não deu certo.
coração. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucuras, tristezas eram parte de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui feiticeira, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus concedeu. Deus, obrigado, tirar. Aleluia. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui feiticeira, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus concedeu. Alma ferida, coração quebrado, Jesus concedeu. Alma ferida, coração quebrado, Jesus concedeu. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esther, vem falar de Jesus. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Queria parabenizar a pastora pelo trabalho glorioso que as irmãs tiveram aqui. A minha irmã ficou maravilhada, porque ela sempre conhecia, às vezes ela era convidada para fazer participação de alguns trabalhos da Batista Central das Irmãs das Senhoras. E ela falou que coisa linda, que organização, tudo, sabe, dobrando, sem faltar nada. Eu tenho certeza que todas as irmãs saem daqui abençoadas, a palavra. Eu me alegrei muito no Senhor, irmãos, aqui esse dia, porque no trabalho que teve com os casais,
Eu não pude vir, deu assim um problema, um contratempo, mas eu falei, esse eu não vou perder de jeito nenhum. E Deus maravilhoso, irmãos, nos concedeu essa oportunidade e eu achei maravilhoso. Eu sei, como eu disse, é trabalhoso, é corrido, mas é glorioso, irmãos. Eu saí com a alma leve daqui, saí alegre e feliz, irmãos, porque nós que somos cristãos, filhos do Senhor, a nossa alegria está em participar das coisas de Deus. Eu falo para mim, o shopping, cidade, loja, tudo é bonito, mas não alegra a minha alma. Mas quando eu venho para a casa do Senhor, quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu vejo um trabalho lindo desse, a minha alma se alegra. Eu vejo como o povo de Deus, ele é dedicado, ele é caprichoso quando ele se propõe fazer alguma coisa para Deus. É o melhor, é o mais bonito, é o mais perfeito, e o nome do Senhor é glorificado. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, dar um testemunho, irmãos, que isso ocorreu há vários anos na minha vida, e eu nunca contei aqui sobre a vida do Reinaldo, de um tombo que ele caiu no banheiro e quase ele veio a óbito, irmãos. O diabo já tentando ceifar a vida dele, quando estava cantando esse louvor aqui, estava me lembrando de tudo isso, irmãos. Eu quero contar para os irmãos, eu vou ler no Salmo 84, alguns versículos que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelando e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados. Verso 8: Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração entre os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Verso 11: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. 12: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Quer dizer, bem-aventurado, feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança, que põe a sua vida nas mãos do Senhor. E esse testemunho, irmãos, a minha filha ainda era criança, e o Reinaldo, ele, por bênção de Deus, ele foi para o banheiro, né? Chegou do serviço, foi tomar banho e ele não fechou, né, a porta, fechou a porta, o banheiro encostada. E eu estava com a minha filha no quarto, e de repente, depois que ele tomou banho, eu escutei um tremendo de um barulho, e eu falei, meu Deus, né, o Reinaldo caiu. E ele, naquela época, estava mais obeso, ele estava com 150 quilos, não imagine. E quando eu empurrei assim a porta, deu para mim passar, ele estava de costas, irmãos, mas com aquele ronco, alabanda sou de andaraias, aquele ronco, minha avó sempre dizia que é o ronco da sororoca, é o ronco da morte, e aquele ronco vinha do peito dele, e eu falei, Senhor, o que eu faço, Senhor? É nessa hora, irmãos, que nós vemos o Deus que nós servimos. E eu pensei em chamar a minha sogra na frente, mas acredito que eu era nervosa, não vai resolver nada. O Senhor falou, não vai dar nem tempo de chamar essa moça, vai chamar coisa nenhuma. E eu falei, Senhor, eu vou aos teus pés agora, Senhor. E o Senhor, o Espírito Santo, Deus está no meu coração. No ouvido dele, repreende o espírito da morte. E eu comecei a clamar e repreender no ouvido dele o espírito da morte. E ele foi diminuindo aquele ronco do peito, aquele ronco. O Senhor falou, sopra na boca dele ar. Quanto mais você puder soprar ar. Porque ele estava indo embora, irmãos. Porque ele bateu o pulmão e ele bateu a cabeça. E isso não sabe que certos tombos é terrível, principalmente quando a pessoa está bem obesa, pesada. E eu falei, Senhor, e agora, Senhor? Aí eu comecei a clamar e orar, irmãos. O Senhor falou no meu coração, continua orando, continua clamando. E eu continuei orando, irmãos, soprando ar na boca dele. Aí ele começou a voltar a respirar, e aquele ronco do peito dele cessou, parou. Aí ele abriu os olhos, eu peguei na mão dele e chamei a minha filha Elisa, falei, vamos ajudar a levantar.
e levei ele para o quarto. Quando ele deitou, ele olhava para mim, olhava para minha filha, irmãos, ele não reconhecia nós. Falei, Senhor, ele perdeu a memória. Eu falei, Jesus maravilhoso, peguei na mão da minha filha e falei, vamos fazer mais uma oração. Falei, Senhor, me canta, Sônia, tu me desse ele, Senhor. Tu me desse ele. Perfeito, Senhor. O Senhor abençoa que volte a memória dele, Senhor, porque ele, Senhor, é um filho teu, ele tem chamado na tua obra, ele serve o teu nome, e o Senhor tem planos com a vida dele, Senhor. E eu orei, irmãos, depois ali que eu orei, ele abriu os olhos assim para mim, e ele me reconheceu. Eu falei, Reinaldo, se tomou o remédio da pressão? Ele falou, eu tomei, reconheceu a minha filha, olhou, falei, Senhor, que maravilha, voltou. Irmãos, eu vi que maravilhoso que o Senhor é, quando a irmã estava falando aqui, que quando Deus chama, ele chama com um propósito. Ainda que o diabo tente nos matar, irmãos, ele não consegue, porque o nosso Deus, ele é maior e ele é poderoso, irmãos. E aí eu falei, Senhor, maravilhoso. Uma certa vez, o Senhor falou no meu coração, abre as portas da tua casa e oferece cultos a mim. Aí eu com meu esposo, nós morávamos ali perto do zoológico, na Comandante Salgado, nós estávamos fazendo cultos aos sábados. Fiquei 2 anos ali fazendo cultos, não só parei quando teve aquela pandemia da Covid. E daí quase as pessoas não podiam ir na casa do outro, chamavam de aglomeração. Mas, irmão, nesses 2 anos que eu tive culto ali com o Reinaldo, nós pudemos ver, irmãos, o peso que é da obra. Como o diabo se levanta. Eu vejo aqui o pastor Alexandre fazendo os cultos da família. Como o inimigo fica furioso. Porque sabe que vida está sendo transformada. Família está sendo transformada. E nesses cultos que eu fazia na minha casa, irmãos, era só chegar ao sábado. Eu já levantava de manhã, arrumando a casa, arrumando as cadeiras, orando ao Senhor e chorando, pedindo a bênção de Deus. Chegava na hora do culto, irmãos, reunia um grupo de crianças na calçada da minha casa e ficavam tocando campainha, jogando bola na janela, tirando pedra, e não adiantava. Falavam, chame a polícia, chame. Eu falava ao Senhor que eu repreendia que a obra de Satanás, porque é justo na hora do culto, justo na hora da mensagem. Ninguém ia pregar, que nos convidava, olhava para nós, o que está acontecendo aqui? Quando terminava a pregação, as criançadas iam tudo embora, irmãos. Como o diabo se levantava, porque o Senhor falou, vocês veem o peso da obra, o peso que é, como o inimigo se levanta. Eu acho que nós estávamos em jejum e a gente estava em oração. Aí eu falei para o Reinaldo falou, olha, Deus, eu sinto chamado na minha vida, mas é para ajudar a obra, Senhor, porque eu sei o peso, eu sei o quanto que o inimigo investe, o quanto que ele vem furioso. Quanto que ele vem furioso. E eu tenho passado por isso e visto, irmão, como o inimigo ele quer apontar o dedo, ele quer caluniar, ele quer acabar com a nossa reputação, irmão. Mas o sangue de Jesus tem poder. O Senhor disse que toda arma forjada, preparada contra ti, não prevalecerá, irmãos. E aí essa semana que eu passei por uma prova difícil, o pastor Alexandre sabe, e eu ainda fui que nem aquela ovelhinha chorar também para ele, como aquele pastor pregou aqui, foi uma palavra para mim, aquela ovelhinha gosta de passear um pouco, nós nunca mais vou passear com esse culto, a não ser quando tiver doente, que tem pessoas que estão enfermas, não pode vir, mas se puder, eu sei de muitas pessoas aqui, irmão, que falou, eu estou saindo por aí, dias de culto, pregar a palavra, e se essa pessoa tiver me ouvido pela internet, sabe que é ela. E está deixando o quê? A casa do Senhor, o lugar que é dele. Se Deus chamou aqui, é para ajudar aqui, não é para ficar saracuteando. Que aí o inimigo começa a aprontar mesmo, irmão. Aí o Reinaldo falou para mim, olha, eu vou fazer também um concerto com Deus. Amanda, sol, minha tarade. Eu quero ser usado na obra. Eu quero manejar minha palavra da verdade, que não tem que se envergonhar de nada. E o Reinaldo tinha um problema que acompanhava ele desde que eu casei com ele. E ele falou para mim, eu vou fazer um concerto com Deus. E esse dia que ele falou isso para mim, Deus me deu um sonho, que eu estava costurando uma roupa, unindo uma peça a outra. E o Senhor falou, isto é um concerto. Eu falei, Senhor, tu sabes que concerto é esse, Senhor. E quando chegou de madrugada, que eu sempre oro com o Reinaldo, ele falou, Esther, eu vou fazer um concerto com Deus agora. E tudo que tiver para envergonhar o meu nome lá fora, o nome de Jesus, vai ser dissipado, para que eu possa receber as honras
diz que quando nós fazemos o querer do Senhor, nós somos honrados por Deus e também pelo nosso pastor, irmãos. E o Reinaldo fez esse pacto com Deus, irmão. E eu falei, isso é bênção, porque eu também sofria. Porque assim o que ele faz respinga na minha vida, o que eu faço respinga na vida dele. O pastor com a esposa a mesma coisa. Se ela faz alguma coisa, respinga na vida dele. Se ele faz alguma coisa, respinga na vida dela. Então por isso que os dois têm que estar unidos no mesmo propósito de santificação, irmão. Que a palavra diz, sem santificação ninguém verá Deus. Que a palavra diz, santificai-vos. Porque hoje não é amanhã, não é depois. Hoje o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então nós fizemos um pacto, irmãos, eu com o Reinaldo, de oração, de santificação, de consagração. Que eu falei, chega de chorar, chega de sofrer, chega do diabo fazer nós de tapete, irmãos. Preciso tomar cuidado, irmãos. Você que está ouvindo pela internet, você está sendo tapete de Satanás. Ele está pisando você, está massacrando você, e você não está vendo. Eu pude contemplar aqui, irmãos, irmã que estava junto comigo, não vou falar nome, não é o caso, sofrendo, porque tinha pessoas chamando ela, tirando o sossego e a paz dela para ir embora. No fim, até ela saiu e podia ser sorteada também com presente, com brindes aqui. Eu vi o sofrimento dela, ela chorava, ela pegava o celular, ela olhava, e aquela perturbação, irmão. Então tome cuidado, você está perturbando dentro do seu lar, está dando lugar para o diabo entrar. Se você abrir uma brecha, pode ser pequenininha, o diabo entra e faz um arraso. Eu, com a vida da minha filha, irmão, uma pequena brecha que eu dei, de permitir que ela namorasse o moço do mundo, porque ela estava debaixo dos meus cuidados. E ela falou para mim, não, mãe, é um simples namorinho, irmão, mãe, não dá certo, eu termino, mãe. E eu, muito, falta de vigiar, permiti, irmãos, que ela estava sob os meus cuidados. Deus deu ela para mim cuidar, irmão. E aí o que aconteceu? Ela arrumou o rapaz, falou, eu me apaixonei por ele e eu vou embora com ele. Uma vida destruída, ela sofre, ela é escrava, ela não tem felicidade nenhuma no matrimônio. Por quê? Porque não foi preparado por Deus. O que é preparado por Deus traz paz, traz alegria na casa, traz felicidade. Eu não vi o meu neto crescer, hoje está com 17 anos. Eu falo, Senhor, tudo que está destruído na minha casa, o Senhor vai consertar. Eu não sei o dia, mas que o Senhor não me leve dessa vida sem que eu veja esse conserto também dentro da casa da minha filha, irmão. Por isso eu acho a importância, a coisa linda, que é esse culto da família, irmão. Se o pastor sentir de prorrogar esse culto da família, que vá prorrogando, irmãos, porque tem muitas famílias destruídas e outros o diabo tentando destruir, irmãos. Assim como foi parte da minha, irmãos. Mas, irmãos, o importante é que eu e meu esposo, nós estamos lutando junto em oração. Nós vamos ficar firmes, vamos ficar na presença do Senhor, porque é Ele que dá bênção, é Ele que dá vitória. E eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que as palmas louvam o nome do Senhor. Parabéns a vocês, Esther, parabéns a você, Reinaldo, pela decisão que vocês têm tomado e a gente já começou a ver os resultados disso. Vamos contribuir para a obra de Deus, vamos entregar com alegria o que trouxemos para o trabalho do Senhor enquanto cantamos. Aleluia, louvado o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite. Por um grande é o meu Deus, cantarei todos hão de ver.
Vamos orar. Deus, querido Deus, eterno Pai, gratos somos a Ti, Pai, por esses louvores, Senhor Jesus, que foi entoado a Ti, Pai. Gratos somos também, Pai, pelo testemunho, Senhor Jesus, dado aos Teus, Pai, foi falado pelos Teus servos, Pai. Nessa noite, Pai, nós queremos, Pai, que tem algo preparado, Pai, do céu, Pai, para os nossos corações, Senhor Jesus, que o Senhor venha falar com a Tua igreja, Pai. Usa, Senhor Jesus, a instrumentalidade do Teu servo, Pai. Que os Teus filhos possam sair daqui nesta noite, Pai, transformado, Pai, pelo poder da Tua palavra, Pai. Isso é o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Amém. Cumprimenta a igreja para o Senhor. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Bem preparado. Bem que pode ser você. Eu não sei. Eu não esperava. Aleluia. Está lendo em Mateus 13, uma palavra bem conhecida dos irmãos. Amém? Amém. Está fazendo a leitura. Prometo que não vou demorar muito. Não vai ajudar os irmãos. Amém. Está lendo. Tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao pé daquela sorte, que entrando num barco se assentou, e toda a multidão estava na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram aves e comeram. E outra parte caiu aos pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra fundo. Mas vindo o sol, queimou-se, e se causou-se porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto. E um a 100, o outro a 100 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Jesus, estava vendo essa palavra da semana, li, meditei nela, nos afazeres, no serviço, aqui, que fala sobre um preparo que a gente tem que ter na nossa vida. Um preparo de Jesus vem falando desde o começo do culto, né? Para a gente se preparar para falar da palavra, falar do amor de Deus. Para a gente ir com nossos irmãos para as ruas evangelizar. Buscar aquele que está perdido no seu caminho, que não sabe o que tem para a sua vida, mas Jesus sabe. E aqui fala que caiu os espinhos e cresceram e a sufocaram. Muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje em dia, ao nosso meio, igrejas grandes, igreja pequena, não importa a igreja que ela está. Ela pega a palavra, ela escuta, mas só que a sufoca no seu coração. Ela não prega, ela não dá para aquele que está precisando se alimentar. Ela não dá para aquele que está precisando ouvir a palavra de Deus. Muitas das vezes no nosso serviço tem gente que precisa de ouvir a palavra de Deus, de ouvir um conselho de alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus. E você sufoca aquela palavra no seu coração e acaba sufocando também a pessoa, porque ela espera de alguém que vai da igreja, que lance uma semente no coração dela para plantar e dar frutos. Que as nossas sementes aqui, que cada coisa que foi falada aqui nessa noite, cada hino entoado, cada louvor aqui, cada mensagem pregada, falada aqui, que ela venha crescer no nosso coração, que ela venha dar frutos. E esses frutos venham dar frutos, e esses outros frutos venham dar mais frutos ainda. E que nós venhamos, irmãos, falar do nome de Deus, porque muita gente precisa. A gente não pode ser uma semente que vai ficar no meio do caminho paralisada, porque a obra de Deus necessita das pessoas.
Mas, como o pastor falou, né, Deus não precisa da gente estar aqui para Ele fazer. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do amor de Deus. E para isso, nós temos que ler a palavra, para a gente alcançar outras vidas. Temos que orar, temos que jejuar. Temos que invocar, colocar Deus no centro, invocar Ele para que Ele venha para nós. Não é o contrário, que Ele nos chame para ir fazer para Ele, não. A gente chamar Deus, para Deus chegar bem pertinho da terra e falar: meu filho, aquele dali precisa de você, ele precisa da tua ajuda, ó. Aquele dali precisa ouvir a palavra de Deus. Ó, irmão, vai na casa daquele dali porque ele precisa ouvir aqui, ó. Vai plantar aquela semente, vai plantar aquela palavra, porque ele precisa ouvir do meu amor. Ele precisa de alguém inspirado por Deus lá. Irmão, que a gente venha. Irmão, que a gente venha. Eu não sei o que falar. Deus é tão maravilhoso, a gente precisa dele, a gente tem que andar com ele. A gente cantou aqui, o pastor cantou: se o trovão no mar se erguendo vem, sobre as tempestades voarei. Mas para a gente voar em cima dessa tempestade, a gente tem que estar firmado com Deus. Se a gente não estiver firmado com Deus, a gente vai voar tempestade alguma. A gente vai ficar pelo caminho. Essa palavra que Deus me deu, eu vou cantar um aqui. 291 da harpa. Amém? Está cantando. Cuja cruz se elegiu, um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Deu a vida.
criatura para todo o povo dessa terra. Amém. Assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Eu gosto de fazer isso. Gosto de fazer isso porque essa molecada, eles têm talento. Eles têm talento. Por aí esse rapaz que está cheirando um copo d'água aí, ó. Esse rapaz tem talento. Os demais aí todos têm talento. E eu falo para vocês que alguém precisa trabalhar essa molecada e ensinar essa molecada. Essa moça que testemunhou, esposa desse rapaz calmo aí, de gente querida, essa menina tem um talento fantástico. E Deus colocou na vida dela um homem que tem um coração disposto a amar Jesus e a fazer a sua obra. Então, é talento sobre talentos, é pessoas envolvidas, com pessoas que amam. Eu fico feliz porque tem que começar. Pega um susto e ser colocado em prática. E a palavra que você leu é linda. E de todos os solos que você pontuou aqui, da semente ser lançado pelo caminho, pelo pedregoso, pelo espinheiro, pelo solo fértil, eu hoje fico só no solo fértil. Particularmente falando aqui para a igreja. Você falou só do espinheiro, daquele que sufoca. Mas eu vou ficar só com o solo fértil. Por que falar de solo fértil? A gente vê como é glorioso a partir do momento que a palavra de Deus ela frutifica em nosso coração. A partir do momento que essa semente ela cai em boa terra, e o que ela produz? Aquilo que ela produz através de pessoas tão comuns como qualquer um de nós que estamos aqui, como qualquer um de nós, daqueles homens que no passado foram encontrados por Cristo, e como ao longo de toda a história nós nos deparamos com corações que foram sensíveis a essa semente que caiu no coração em uma terra próspera, uma terra boa e produzir frutos. E é interessante que a produção destes frutos através de uma boa semente, o que é que ela pode causar na nossa vida? Eu sou fruto de boa semente que plantaram em meu coração. Alguém em minha vida lançou a semente. Na sua vida, muitas sementes talvez tenham sido lançadas. Houve momentos que talvez as aves de rapinas vieram comer essa semente. Houve outros momentos em que essa semente ela caiu em espinheiros e ela foi sufocada. Houve um momento que talvez ela caiu sobre solo frágil e ela não teve raiz profunda, mas alguém semeou, viu em mim uma terra boa e plantou a semente. E essa semente produziu. E é interessante que quando nós vamos para a semente, nós vemos uma maçã, uma pera, uma manga, qualquer fruta que ela é germinada através da semente, a gente vê apenas uma e que quando aquilo é plantado, nós não sabemos o que aquilo será capaz de produzir no futuro através daquela única semente plantada. Assim é o Evangelho. Nós temos como missão pregar, divulgar, anunciar
evangelizar. E olha como isso é tremendo. Quando a gente fala assim, e eu falei agora há pouco, das divisões ministeriais. Felizes são aquelas meninas, professoras, que pegam esses pequenininhos, como este, como aquele que está lá no Delzinho, como os outros, levam para uma salinha, se prepara, conta a história dos 10 mandamentos, conta a história de Moisés, conta a história da arca, conta a história da travessia do Mar Vermelho, mostra os quadros e as crianças ficam assim, ó. Nunca mais elas vão esquecer disso. Olha essa semente plantada. Pega uma adolescente da minha fase de adolescente que participei das escolas bíblicas de férias da igreja. E me lembro que uma vez amarraram os nossos olhos e levaram a gente para uma sala assim onde todo mundo tivemos estudos. A gente ia para comer, né? Nas escolas bíblicas de férias a gente ia para comer humildemente. Mas eles tamparam os olhos da gente e levaram a gente. E colocaram uma pessoa na história dizendo assim, você chegou aqui um ferido de guerra, ele está todo machucado, e eu quero que você vá orando por onde houver uma ferida. E aí colocaram a mão na perna e o rapaz, colocaram a mão no braço, agora ora pelo olho dele. Quando colocaram o meu dedo no olho do rapaz, que colocaram um tomate tudo mexido assim. E botaram um tomate aqui, parece que eu tinha furado o olho do rapaz, eu nunca me esqueci disso. Tomei um susto quando parecia que eu tinha enfiado o dedo no olho da pessoa, e era um tomate. Coisas que fazem com crianças, com adolescentes, mas que foram sementes que foram sendo plantadas, que me permitiram chegar onde eu cheguei até hoje. Então, nós nunca sabemos o resultado da semente plantada, aquilo que ela vai produzir como fruto. Mas os frutos de uma semente caída no coração, em boa terra, é frutos para a vida toda. Quando Jesus diz assim, para que vades e tenhas bom fruto, e o vosso fruto permaneça, é justamente sobre isso. Sobre uma vida cristã totalmente entregue à disposição de Deus para ser usado a qualquer tempo, a qualquer momento, sabe? E é por isso que os ministérios eles são diferentes. E não se preocupe se você não tem habilidade com isso. Você tem outra. Lembra de Lídia? Lídia era costureira. Quando ela morreu, foram atrás de Pedro desesperado, porque era uma costureira de mão cheia, que dava roupas, que ofertava roupas, mas que era uma discípula, uma evangelizadora de mão cheia, que usava o que tinha para abençoar vidas e levar vidas a Cristo. Está vendo como que nós somos? Se cada um de nós, como crentes, nos colocarmos a essa disposição, só lance a semente, querido. Lance a semente. Espere a hora certa. Sabe? Jogue a hora certa. A hora que alguém for, jogue a semente na hora certa. Tem alguém doente, fala, eu sei quem pode curar. O país está em crise, eu sei quem não tem crise. Sabe, as portas elas se abrem diante de nós para que a mensagem de Cristo seja anunciada a todo momento. Meu patrão chegou para mim essa semana e eles me chamam de contendeiro lá na empresa agora. Agora eu virei contendeiro, né? Tudo que acontece eu debato. Tudo que acontece lá eu debato agora. Agora, a primeira coisa que eu faço em casa, eu estou fazendo na empresa. Virei contendeiro. Aí o meu patrão me deu os uniformes, eu botei os uniformezinhos embaixo do braço e eles deram 5 camisetas para um, 5 para outro, 4 para outro, 5 para outro, para mim me deram 4. Porque ele me deu 4, eu já saí do corredor e ele já veio falando assim, já vai contender? Eu falei, não, boas conversas não corrompem maus costumes. Aí ele já olhou para mim,
Né? Então, sabe, irmãos, a gente tem que saber se colocar para que Deus possa aparecer e ser glorificado. Então, seja você essa boa semente, e todo coração que estiver perto de você, plante ela. Plante ela. Porque ela vai dar fruto. E nós vamos ver os resultados. De 10, de 100, de 1000. Né? E só a eternidade pode nos revelar. Eu escuto gente dizendo de pregações que eu fiz, de mensagens que eu preguei, de apresentações de criança, de casamentos que fiz, de pessoas que batizei. De vez em quando eu encontro pessoas que se aproximam e dizem: o senhor apresentou meu filho, o senhor orou por mim, Jesus fez uma pregação que o senhor fez, o senhor contou minha vida, e eu não sei de nada. Não sei de absolutamente nada. Eu só sei que se alguma coisa aconteceu, nada fui eu. Tudo é o Senhor. Então, por isso hoje, guardemos a palavra de Deus no nosso coração e vamos para casa abençoados por isso. Porque nós estamos aqui para dar estes frutos, e bons frutos. E através dos frutos plantados, nós vamos ver uma colheita maravilhosa, né? E quando nós chegarmos na eternidade, ela nos revelará. Cada coração que no momento da dor, da aflição, ouviu uma mensagem e foi enriquecido. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos para casa, fiquemos de pé. Orando e dizendo que amanhã nós temos paz, descanso, terça-feira oração, quarta-feira tranquilidade, quinta-feira culto aqui. Estamos já caminhando para o final da série da família. O pastor Cassiano e sua esposa estarão conosco aqui pregando a palavra de Deus. Eu acho que sábado é dia 26. Eu acho que sábado nós temos um compromisso lá no Jardim São Paulo. É aniversário do abençoado, por isso que ele lembrou. Dia 26 nós temos culto, é uma escola bíblica que vai ter lá na igreja, Assembleia de Deus, pastor Júlio. E vai estar o pastor Isaías, um grande professor sobre escatologia. Ele vai estar na sexta e sábado e domingo de manhã no culto. Então o pastor Júlio nos convidou para estarmos lá no sábado à noite, cultuando com ele e participando com os nossos jovens. Então nós vamos lá adorar a Deus neste próximo final de semana. Cada domingo nós voltamos para a nossa escola bíblica dominical à noite, o nosso culto evangelístico aqui. São esses os avisos. Irmãos, vamos nos despedir em oração. Quantos precisam de oração? Como ele mandou um pedido aqui dizendo que está caindo netinha no hospital. Pediu para que orássemos, ele chegou de viagem e correu com ela para o hospital, porque ela já estava internada desde manhã com suspeita de apendicite, né? Então vamos orar para que Deus estenda as mãos. Senhor, nosso Deus eterno Pai, Senhor Jesus Cristo, nessa noite queremos, Senhor, colocar, Senhor, essas pessoas, Senhor, que pediram oração a Ti, Senhor. Deus vai de encontro à Tua filha, Senhor. Deus usa, Senhor, o médico ali, Senhor Jesus Cristo. Pai, acompanha a Tua filha, o Teu filho, em nome do Senhor Jesus. Continue dando graça, Senhor, para cada um de nós que estamos aqui, Senhor Jesus Cristo, nos levando em paz, nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor. Que essa semana, Senhor, se o Senhor não vier buscar a Tua igreja, nós possamos estar aqui na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu santo nome. É em Teu nome, Senhor, que nós te pedimos nesta noite. Estenda sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o Espírito Santo, perdão.
graça do nosso Senhor Jesus Que a Cristo, graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, amor de Deus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, que seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. hoje e para todo sempre. E a igreja diz: Beleza, irmãos. Estamos encerrados.